Fala aí, torcedor carioca! Mais um vídeo para vocês aí do nosso G4 Carioca, trazendo informações acerca dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Hoje vamos dar mais ênfase aí ao Flamengo e ao Vasco da Gama, que estarão fazendo suas partidas no jogo de hoje. O Vasco jogando pelo Brasileiro diante da equipe do Santos e o Flamengo fazendo a final da Recopa Sul-Americana diante do Lanús. Vamos falar principalmente sobre esses dois jogos, mas vamos também dar uma pincelada aqui no que foi o jogo do Fluminense diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e o do Botafogo pela pré-Libertadores diante da equipe do Nacional Potosí. Vamos lá, o Fluminense foi enfrentar o Palmeiras ontem lá no Allianz Parque. Nós falamos no vídeo de ontem, no Allianz Parque não, na Arena Barueri. O Allianz Parque está passando por reforma. E nós falamos no vídeo de ontem que o Palmeiras levava ampla vantagem sobre o Fluminense jogando os seus domínios. Eram 42 vitórias contra apenas 11 vitórias do Fluminense. Ontem foi a 43ª, mais uma vez o Palmeiras venceu. Em 14 minutos, 14 minutos, já estava 2-0 para o Palmeiras. Finalzinho do primeiro tempo, o Fluminense foi lá e descontou. Mas o resultado final foi esse aí, o Palmeiras venceu o jogo e o Fluminense aí amargou sua primeira vitória no campeonato. Vinha de 2 vitórias e um empate, e ontem acabou sendo eliminado, acabou sendo derrotado pela equipe do Palmeiras. Botafogo, por sua vez, foi enfrentar o fraquíssimo Nacional Potosí. Era para ter goleado, teve oportunidade para isso. 3 bolas na trave no primeiro tempo, gol perdido por Matheus Martins. Foi uma festa de gols perdidos. Foi um vareio. Abriu 2-0 ainda no primeiro tempo, graças a Deus, com um golaço de Alex Telles e um outro gol bacana do Danilo, com o Vitinho fazendo grande atuação, Danilo, Alex Telles, foram os 3 melhores do jogo. O Botafogo venceu pelo placar mínimo, passou algum sufoco no finalzinho, levou uma bola na trave numa bobeira do Barbosa, tentando sair driblando todo mundo, deu passe errado. E depois um cruzamento na área em que a zaga deu mole, o jogador do Potosí subiu sozinho, acho que o Restrepo, alguma coisa assim, subiu sozinho, cabeceou, obrigando o Léo Link a fazer uma grande defesa. Então o Botafogo está classificado para a próxima fase, vai pegar o Barcelona de Guayaquil, que eliminou os argentinos lá em Buenos Aires. Todo mundo achando aí que é da Argentino Júnior, acabou dando o Barcelona na decisão para os pênaltis. Havia perdido em casa por 1-0 e ganhou fora por 1-0 e nos pênaltis eliminou a equipe argentina, vai ser o próximo adversário do Botafogo. O Vasco da Gama enfrenta o Santos hoje. O Vasco ainda em crise, sem treinador. Se falou em Renato Gaúcho, o plano A seria o Arthur Jorge, mas ele já parece que falou que pretende continuar pelo Catar. A verdade é que ele não pretende continuar pelo Catar. A verdade é que para você assumir um projeto de um time em crise, sem grana, ninguém quer. O cara tá lá ganhando uma fábula de dinheiro, vai vir pro Vasco da Gama por qual razão? Não faz o menor sentido. Assim como não faria sentido voltar pro Botafogo hoje, onde ele foi campeão brasileiro de Libertadores. Porque o cara tá bem lá, tá ganhando grana pra caramba. Vai vir pra um clube totalmente endividado, totalmente quebrado financeiramente? Não vai, pô. Aí vem com aquele papo, não, por enquanto eu vou tirar por aqui, porque o projeto é isso e aquilo. Conversa fiada. Eu acho que o Vasco vai ter que fechar com o Renato Gaúcho mesmo, que já é um velho conhecido dos Cruz Maltinos. Flamengo faz hoje a decisão da Recopa Sul-Americana às 21h30 diante da equipe do Lanús. O Flamengo perdeu o primeiro jogo por 1-0 e agora vai enfrentar a equipe argentina jogando no Maracanã. O Flamengo, a gente já falou aqui algumas vezes, dentro de campo não vem demonstrando aquilo que se espera de um elenco tão farto, um elenco tão recheado de grandes jogadores, mas dentro de campo não está sendo aquilo que o torcedor espera, aquilo que o torcedor quer ver, tanto que na vitória de 3-0 sobre o Madureira, a equipe saiu vaiada, e o Flamengo precisa dar uma resposta hoje. Eu acredito que o Flamengo deva vencer esse jogo hoje e levantar mais esse troféu aí. Mas a equipe argentina sabe fazer uma boa marcação, tem um bom setor defensivo, então o Flamengo pode ter alguma dificuldade. Se levarmos em consideração o elenco, o Flamengo passa fácil, ganha
e levanta esse título aí. Acredito que dê Flamengo aí conquistando mais um título. O provável time do Flamengo deve ser o Rossi, o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e o Paquetá, mais o Arrascaeta ali como homem de criação. E aí, na frente, fica aí algumas dúvidas em relação a esse time do Flamengo para logo mais. Pode ser o Carrascal, pode ser o Luiz Araújo e pode ser o Plata. Eu colocaria o Luiz Araújo. Por quê? Toda vez que ele tem entrado nos jogos, tem entrado muito bem. O Luiz Araújo é interessante. Quando entra jogando, não consegue bem. Quando entra no segundo tempo, ok. E o Carrascal, que é o titular da posição, caiu bastante de produção nos últimos jogos aí. O Plata, para mim, é um jogador mediano, não vejo ele assim como um grande jogador, mas tem muito potencial, então eu entraria com o Luiz Araújo. Cebolinha e Samuel Lino. Samuel Lino não encaixou no Flamengo ainda como se espera. Não faz bons jogos, são poucos os jogos em que ele consegue ser efetivo, que a torcida olha e fala assim, caraca, jogou pra caramba. Não tem sido esse jogador. E a gente até esperava que o Samuel Lino fosse arrebentar aqui no Brasil, porque jogou do Atlético de Madrid, cara acostumado com a Europa, mas a realidade é que o Samuel Lino não vem jogando bem. E o Everton Cebolinha vem pedindo passagem. O cara tá uma máquina, correndo pra caramba, tem se apresentado muito melhor do que o Samuel Lino. Eu acredito até que ele deve entrar jogando hoje. E lá na frente, o centroavante é Pedro, né? E aí lá no banco de reserva ainda tem Bruno Henrique. E o Flamengo é um time recheado de grandes jogadores. O Flamengo tem tudo para poder se sagrar campeão hoje. Galera, fiquei devendo aqui a escalação do time do Vasco para logo mais. A provável escalação do time do Vasco para logo mais. Jogo às 19 horas. O Vasco deve se apresentar com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e o Lucas Piton, voltando aí à equipe. O Cauã Barros, o Thiago Mendes, Rojas, André Gomes e Spinelli. Eu gosto muito do Andrés Gomes. Eu acho que ele é um jogador que parte para dentro, tem um drible rápido, talvez peque um pouco ainda na finalização, mas tem um drible rápido. E o Spinelli é aquele cara centroavante de área que sabe fazer gol. Foi uma belíssima contratação do Vasco. Eu acho que o Vasco vai se dar bem com esse jogador. E o Vasco, apesar de não estar indo bem no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Vasco tem potencial de crescimento. Agora, com a saída de Fernando Diniz, é aguardar o próximo treinador que está vindo aí. E quem sabe esse treinador conseguir aí dar uma alavancada no time do Vasco e o Vasco se apresentar melhor. Mas e aí? Qual é a sua opinião para hoje? Flamengo vai ser campeão? E o Vasco? Vai amargar mais uma derrota no Brasileiro ou vai obter sua primeira vitória nessa competição? Deixe seu comentário aí. Aqui você é muito bem-vindo, valeu? Galera, G4 Cariocas é o nosso novo canal e a gente conta com a sua inscrição, com o seu comentário, com o seu like, com o seu compartilhamento para que esse canal possa estar crescendo também, valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.